Eu me chamo Antônio Barbosa Neto, sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Amazonas e eu estarei apresentando agora um artigo realizado em 2011, apresentado em 2011, a respeito da aplicação das equações de Carson à análise do estado estacionário de alimentadores de distribuição. Em 1926, John Carson desenvolveu equações que determinariam as impedâncias próprias e mútuas de qualquer número de condutores aéreos ou subterrâneos, levando em consideração o efeito do solo. Nos últimos anos, a aplicação da equação de Carson tornou-se o padrão para o cálculo de impedâncias de linha. Como a equação de Carson resulta em uma série infinita, foram feitas aproximações para facilitar o cálculo das impedâncias, que são as equações simplificadas que eu havia comentado. Por conta da complexidade das equações e a única ferramenta de cálculo era a regra de cálculo, não foi recebido com muito entusiasmo no meio acadêmico o artigo de Carson. Porém, com o advento dos computadores digitais, as equações agora puderam ser incorporadas nos cálculos das impedâncias de linhas aéreas e também das linhas subterrâneas. Indo direto ao ponto e falando sobre as equações de Carson, nós temos aqui as equações para impedância com retorno à Terra, a autoimpedância com retorno à Terra, que seria o Z e I, e as impedâncias mútuas com retorno à Terra, que seriam o Z e J. Ou seja, aqui está tratando o número dos condutores e como eles interagem entre si. Note que, note que a frequência, ela vai nesse trabalho, ela está presente nas equações de Carson e ela foi considerada com base em 60 Hz. As potências, as potências S e Q também fazem parte das equações, assim como a potência ativa P. Por quê? Porque a indutância mútua ela depende da corrente elétrica que vai estar passando no condutor, bem como o nível de tensão. Então, corrente e tensão elas podem ser visualizadas na potência. Então, aqui na equação 1, ele utiliza o raio dos condutores em pés e ele utiliza também o raio geométrico dos condutores. Quando ele substitui nas equações de Carson a geometria da rede de distribuição, ele obtém a equação 3. A equação 3 para autoindutância e para indutância mútua considerada a Terra. Então, para fins de potência ativa e reativa, é considerada as seguintes equações: a equação 4 e a equação 5. E elas são chamadas de equações completas, the full Carson's equations. Elas são chamadas de equações completas de Carson. Então, note que nessas equações ele está considerando a frequência em 60 Hz e ele tem um ρ, que é a resistividade da Terra, é, em ohm por metro. Então, essa resistividade de ohm por metro, a gente vai estar verificando mais adiante, justamente porque Carson sabia e é de conhecimento que o solo ele pode possuir diferentes resistividades ao longo do trecho. Então, adota-se uma resistividade, que na maior parte do trabalho foi 100 ohms por metro, e, e depois, no decorrer desse trabalho, na parte final, ele faz uma variação, considerando 1000 ohms e apenas 10 ohms por metro, para efeito de comparativo dos erros dos valores de impedância Z. Então, é fácil perceber porque houve uma relutância em aplicar as equações de Carson. Se você observar, esses parâmetros P e Q eles ainda serão substituídos aqui na matriz Z, de autoimpedância e impedância mútua. Então, na referência 7, são desenvolvidas as equações de Carson modificadas, nas quais essa modificação limita o número de termos usado na potência ativa e reativa. E para essas modificações dos termos da potência ativa e reativa, nós temos esse resultado. Nós temos essa equação simplificada. Então, as equações modificadas assumindo a frequência de 60 Hz e a resistividade de 100 ohms por metro, ela é essa aqui, essa é a equação 8. Então, nós temos um ganho computacional grande e nós temos uma redução do tempo de resposta para o cálculo das autoimpedâncias e das impedâncias mútuas. Então, indo direto ao ponto, a redução de Cron. Ao aplicar as equações de Carson completa e modificada em uma matriz de impedância primitiva, uma matriz de impedância primitiva é desenvolvida. Essas matrizes incluem a autoimpedância de cada condutor e as impedâncias mútuas entre todos os condutores. Para uma linha de 4 fios, que foi o caso do modelo empregado, a matriz será 4x4. A matriz será 4x4, a matriz primitiva. Incluindo cada termo, graças a Carson, estará o efeito da autoimpedância do terra e das impedâncias mútuas entre cada condutor e o terra. Como o neutro está aterrado, a matriz de impedância primitiva 4x4 pode ser reduzida a uma matriz 3x3. Então aqui a figura 2 representa a configuração 400 do I3E. Essa configuração 400 do I3E
é justamente para que nós tenhamos modelos de comparação e outros resultados matemáticos já empregados. Aplicando as equações modificadas, a matriz de impedância primitiva é essa seguinte. E aplicando as equações completas de Carson, o resultado é esse. Então vamos analisar aqui rapidamente. Os valores eles são bem próximos. As equações 10 e 11, nos resultados das matrizes 10 e 11, eles notaram que há uma pequena diferença entre os valores reais e imaginários dos elementos da matriz. As impedâncias primitivas completas e modificadas para desenvolver as matrizes de impedância de fase são as seguintes. Então, aqui foi aplicado a redução de Cron, e para comparação dos dois métodos, esse aqui foi o erro obtido. Para a parte real, um erro de 0,1334% e para a parte imaginária, um erro de 0,2328%. Esse erro é muito pequeno, porém o resultado na diferença especificada, conhecido como essa resistência de sujeira, da constante nas partes imaginárias nas equações modificadas e completas. Então, usando as equações completas, um valor ligeiramente diferente da resistência de sujeira e da constante imaginária é calculado para cada terço da matriz. Ou seja, é calculada uma constante para que, fazendo uso dessa constante, os valores de medição possuam um erro ainda menor. Então, esse artigo fala sobre essa constante e ele calcula a constante, né? Ele calcula a constante, tem uma resistência relacionada, que ele chama de resistência da resistência de sujeira, e ele obtém erros. Ele encontra a nova fórmula, ele encontra as novas equações modificadas, aplicando essas constantes, está aqui, ó, o valor da constante, ele soma essa constante, e com isso ele obtém erros ainda menores, erro de 0,0342% para a parte real e erro de 0,183% para a parte imaginária. Os erros foram reduzidos, mas deve-se entender que os valores médios da nova resistência à sujeira e constante são funções de espaçamento entre os condutores nos polos. Alterando o espaçamento, uma nova resistência à sujeira e constante também mudarão. Vale ressaltar, vale a pena o esforço, aqui ele traz uma reflexão. Então, por que fica o questionamento se vale a pena o esforço? Porque, além dos parâmetros de potência ativa, reativa, espaçamento, resistividade do solo, os parâmetros geométricos influenciam de maneira significativa nas impedâncias, na autoimpedância e na impedância mútua dos condutores. Então, para cada vez que você alterar o espaçamento entre os condutores, é necessário calcular novamente a constante e o valor da sujeira ou do dor que ele está chamando aqui nesse trabalho. Então, para essa situação específica, os resultados foram mais do que satisfatórios. O erro considerado aqui é aceitável. Então, as equações modificadas elas mostraram-se eficazes. Porém, ressalta-se que é necessário calcular os valores da constante e da sujeira para ter esse erro reduzido. E para cada caso, onde há variação geométrica, é necessário que se calcule novamente. Então, aqui, dando prosseguimento ao artigo, agora nós vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre os carros de nêutrons concêntricos subterrâneos. Então, ele coloca uma situação aqui, na qual ele utiliza a configuração 425 do I3E, que é a linha neutra concêntrica subterrânea trifásica, com condutor de neutro adicional. Então, eu tenho um condutor de neutro central e eu tenho dois condutores por fase, e dois condutores de retorno ao entorno. Então, assim como foi feito na linha anterior, as equações de Carson modificadas e completas foram utilizadas para calcular as matrizes de impedância primitiva. As matrizes são particionadas em terceira e quarta linha de coluna. Então, assim como foi feito no caso anterior, no caso 418, montou-se a matriz modificada e a matriz completa e foi-se calcular os erros. Note que para a rede subterrânea não foi necessário o cálculo de uma constante para a redução do erro. Então, por ela estar num espaço significativamente menor e com geometria mais simples, o erro já veio reduzido tanto da matriz Z completa, modificada, quanto a matriz Z completa já deu um erro bem satisfatório comparado com a rede de distribuição aérea. Vamos para mais um caso, que é o secundário quadruplex. Então aqui ele está trabalhando com secundário, 3 fases e um neutro, e ele refaz o procedimento. Vamos direto ao erro. Aqui ele coloca o condutor de 2/0 WG, 2/0, AA de fase. Então ele calcula a impedância Z modificada e ele calcula a impedância Z completa. E está aqui, mais uma vez, um erro diretamente baixo, mostrando que as equações modificadas tornaram-se satisfatórias para as equações de Carson. Então, voltage droplets errors. Aqui ele já vem tratar sobre os erros de queda de tensão. Por quê? Porque como foi dito na apresentação desse trabalho,
A análise do estado estacionário, ela tem como uma das principais respostas as tensões em cada nó. Então é importante que se saiba qual é o erro na queda de tensão. Então, foi considerado um trecho real para desenvolvimento desse trabalho e foi demonstrado que os erros nas matrizes de impedância são muito pequenos. Então, a questão nesse ponto é, e como que vai se comportar a tensão utilizando as matrizes de impedância de fase completa e modificada? Então, foi calculado o erro da queda de tensão com a matriz completa e foi calculado o erro da queda de tensão com a matriz simplificada. Então, foi utilizada uma situação de teste do I3E, no qual foi feito a tensão de linha nominal do alimentador do teste 34 do I3E, que é uma tensão de 24,9 kV. No entanto, essa fonte está definida por 0,5 PU, 1,05 PU, o que significa que as tensões de linha interna na fonte são 15,095 kV. Então, o que é interessante para a gente daqui é mostrar que foi desenvolvido um método foi desenvolvido o trabalho para calcular o erro dessa queda de tensão. Então, o erro computado é apresentado aqui, indo direto ao ponto, né? O erro computado ele é de 0,009, 0,006, 0,002. É um erro muito baixo. Ou seja, nós temos como utilizar as equações modificadas de Carson e a redução de Cron para, para uma série de trabalhos e ter um resultado satisfatório nos nossos cálculos de potência, nos nossos cálculos de queda de tensão, nos nossos cálculos de transmissão de energia elétrica em si. Então, o efeito da resistividade do solo, que eu falei, dei um spoiler ali no início falando que a resistividade do solo ela impactava nesse trabalho. E esse trabalho é um trabalho muito completo, no qual ele investigou. Então, para os cálculos da matriz de impedância em fase, a resistência da sujeira tradicionalmente é 100 ohms-metro. Então, o que ele fez aqui? Além de fazer o que se utiliza tradicionalmente, foi verificado a resistência para 1000 ohms-metros. Para 1000 ohms-metros, a matriz de impedância de fase é essa aqui. Para 1000 ohms-metros e para 100 e para 100 ohms-metros é essa seguinte. Então, a matriz de impedância de fase das equações 34 é usada para calcular as tensões finais de carga para as mesmas condições de linha e carga da seção anterior. As tensões finais de carga com a nova matriz de impedância de fase são essas. As tensões finais nas cargas para o medidor de 100 ohms-metros são encontradas como essas seguintes aqui. Então, mas o que interessa para a gente nesse caso é comparar qual foi o impacto, qual é o erro ao se utilizar uma resistência de sujeira diferente de 100 ohms-metro. Então, esse daqui é o erro na tensão, que é resultado na tensão, 0,0286, 0,0067, 0,00355%. Então, e quando é utilizado 10 ohms-metro, o erro ainda tá um pouco próximo, um pouco parecido. As alterações foram muito baixas. Então, aqui ele tem um resumo. Para ambos os valores de resistividade, verifica-se que os erros percentuais são muito pequenos quando comparados com a resistividade de 100 ohms-metro. Então é isso mesmo. Como a gente verificou aqui, os erros são muito, muito pequenos quando se compara com o erro de 100 ohms-metro. Então, o trabalho finaliza aqui, basicamente. Ele traz as conclusões, né? Onde nas conclusões ele resume o que a gente vem colocando de maneira clara. Por fim, aqui que a resistividade do solo ela não teve um impacto muito significativo com relação ao erro e que as equações de Carson modificadas tiveram um resultado muito satisfatório, principalmente nas linhas subterrâneas. Ele reitera que se deve repetir esse artigo porque ele se limitou à aplicação de matrizes de impedância de fase para análise das condições do estado estacionário a 60 Hz. Então, em 1926, Carson já tinha conseguido determinar essas impedâncias, porém está sendo mais voltando a ser utilizada para cálculo de impedâncias por conta do advento computacional. Então é isso, eu agradeço a oportunidade.